Olá, meus amigos, estou eu aqui novamente, professor Ricardo, professor de Física, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Pois bem, hoje nós vamos falar dessas mesmas habilidades que nós falamos na aula anterior, só que os objetos de conhecimento será velocidade escalar média. Aqui nós começamos a entrar em um assunto um pouco mais amplo, chamado movimento uniforme, que na próxima aula eu vou detalhar com mais especificidades sobre o movimento uniforme. Mas hoje nós vamos falar especificamente da velocidade escalar média. Mas professor, velocidade não é uma grandeza vetorial? Por que esse nome escalar? Porque nós vamos tratar somente do valor numérico, do cálculo dessa velocidade média. Pois bem, a velocidade eu dividi aqui a nossa aula em 3 momentos, onde eu vou falar para vocês sobre movimento e repouso de um corpo, velocidade escalar média, se tratando da fórmula, do cálculo dessa velocidade média, certo? E movimento progressivo e retrógrado. Bom, vamos falar então sobre movimento e repouso de um corpo. Essa parte de movimento e repouso, alguns consideram até mesmo um pouco filosófico demais essa parte. Por quê? Porque um objeto ele pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo. Vai depender do que nós chamamos de ponto referencial. E na física nós temos várias questões que dependem de uma referência. Ou seja, é relativo a alguma coisa. Por exemplo, fazer uma analogia para vocês, sobre distância. Quando eu pergunto para vocês assim, a casa de vocês é longe ou é perto da escola? Eu tenho certeza que alguns de vocês vão responder que é perto, outros vão dizer que é longe, mas as duas respostas podem estar corretas ou as duas respostas podem estar erradas. Por quê? Porque o perto e o longe é relativo. Da mesma forma que o frio e o quente também é relativo. Quer ver? Se você comparar a sua casa, vamos pensar que a sua casa fica a uma distância de 10 quilômetros da escola. Se você comparar com a casa de um estudante que mora de frente à escola, com certeza a sua casa, né, está longe da escola. Porque comparado com onde a referência passou a ser essa casa desse colega seu que é de frente à escola. Mas ao mesmo tempo a sua casa é perto comparado à cidade vizinha que fica, sei lá, a 50 quilômetros, né, da escola. Então o perto e o longe também é relativo, da mesma forma que o quente e o frio é relativo. O movimento ele é relativo, certo? Bom, eu vou explicar para vocês aqui de uma forma que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais. Vamos imaginar que você está dentro de um carro, né? Você está aqui dentro desse carro vermelho. É você, aquela pessoa que está dentro desse carro. E esse carro está se dirigindo a uma velocidade de 60 km por hora. E você encontra uma pessoa parada para atravessar a faixa de pedestre. Você vê aqui uma mulher para atravessar essa faixa. Pois bem, você a 60 km por hora está em movimento ou em repouso? Depende do quê? Do ponto referencial. Se o ponto referencial for a mulher, então você vai estar em movimento. Curiosamente, essa mulher também vai estar em movimento em relação a você. Sabe por quê? Porque no momento em que esse carro se dirige a 60 km por hora, ele vai estar se aproximando da mulher. Então, quando você percebe, veja bem, quando você tem uma aproximação ou um afastamento do observador com o ponto referencial, nós dizemos que ambos estão em movimento em relação ao outro. Quando você não percebe essa aproximação ou esse afastamento, dizemos que está em um estado de repouso. Pois bem, agora vou mudar a pergunta. Imagine você, agora vamos mudar o ponto referencial. Imagine você em relação ao próprio carro. Está em movimento ou em repouso? Veja bem, você está a 60 km por hora, mas agora o ponto referencial não é a mulher mais, que está parado na faixa de pedestre, e sim o próprio carro. Você está em repouso em relação ao carro, mesmo estando a 60 km por hora. Por quê? Você consegue enxergar você se afastando do carro? Ou se aproximando desse carro? Então, se você não percebe essa aproximação
ou este afastamento, você está em repouso em relação ao carro. Então, essa é a questão do movimento e repouso de um corpo. Perceba-se sempre se há aproximação ou afastamento do ponto referencial, certo? Essa aproximação e esse afastamento nós chamamos de variação de espaço ou deslocamento. Bom, agora vamos falar da velocidade escalar média. Essa famosa fórmula que a maioria das pessoas conhecem, né, que é Vm igual a ΔS sobre ΔT, né? Onde ΔS é o quê? É a variação de espaço, ou também aquela grandeza vetorial que nós vimos lá na aula anterior, nós chamamos de deslocamento, tá? Então, o ΔS é o quê? S2 menos S1. Professor, mas o que é esse S2 e esse S1? Simplesmente uma posição final e uma posição inicial. Se você diminuir a posição final da posição inicial, você tem a variação de espaço, ou seja, o deslocamento. A variação de tempo, também tempo final menos o tempo inicial. O tempo é mais simples, porque o tempo ele é sempre crescente, ele nunca volta. Já o deslocamento você pode ter um deslocamento negativo. Agora, tempo não, tempo você não tem tempo negativo. Pois bem, essa notação de S2, S1, T2, T1, pode mudar de autor para autor, livros para livros, né? Alguns livros traz S menos S0, ou SF de posição final e SI de posição inicial, tá? E da mesma forma para o tempo, mas essa notação aqui também é uma notação, né, que é bem, vamos dizer, bem lógico. 2 é final, 1 é inicial, ou seja, 1 vem primeiro do que 2. Então, posição final menos inicial sempre. Bom, e quando nós falamos de velocidade, nós falamos principalmente dessas duas unidades de medida, metros por segundo e quilômetros por hora. Mas lembrando, velocidade é sempre uma relação de distância e tempo, certo? Sempre uma relação de distância e tempo. Professor, então pode existir uma velocidade do tipo quilômetros por minuto? Sim, é uma velocidade também. Centímetros por segundo também é uma velocidade. Por quê? Porque é uma relação de distância e tempo. Mas as duas mais utilizadas na cinemática é o metros por segundo e o quilômetro por hora. Lembrando que a unidade do sistema internacional, lembra aquele sistema internacional que eu apresentei para vocês na aula anterior? Dessas duas, a unidade do sistema internacional é o metro por segundo. Só que o quilômetro por hora é a unidade que nós utilizamos até no nosso trânsito, né? Quando vocês veem os limites de velocidade nas placas, nos radares, vem a unidade quilômetro por hora. Bom, e como que nós fazemos essa conversão? Se você tem um valor em metros por segundo e quer transformar para quilômetros por hora, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 3,6. E se você quer esse valor em quilômetro por hora, se você tem um valor em quilômetro por hora e quer transformar para metros por segundo, você divide por 3,6, certo? Esse 3,6 é um fator que vem daquele valor de que uma hora tem 3.600 segundos. Você faz essa demonstração de forma bem rápida, mas a regrinha vem para facilitar a sua vida e simplificar mais e dar mais agilidade para a resolução do seu exercício, da sua questão. Bom, vamos falar agora sobre movimento progressivo e movimento retrógrado. É muito simples de entender, meus amigos. Veja bem, eu tenho uma figura aqui que indica que você tem dois carros, duas situações, né? E observe só, a trajetória, essa reta aqui, no lado inferior da figura, né, nos traz a orientação dessa trajetória, que é a direção dessa trajetória horizontal, sentido para a direita, certo? E aí você vê esse carro deslocando a uma velocidade de módulo 70 km por hora. E olha só a direção e o sentido da velocidade desse carro da direita. É no sentido da orientação da trajetória. Então esse movimento aqui, nós dizemos que ele é progressivo, certo? Mas no momento que ele vai no sentido contrário à trajetória, né, você tem uma velocidade negativa.
Então, no mesmo 70 km por hora. Professor, quer dizer que esse carro está diminuindo a velocidade? Negativo. Quer dizer que ele está indo no sentido contrário à trajetória. Então, o movimento ele é retrógrado, certo? Por isso, o sinal negativo. Pois bem, continuando. Então, vamos treinar? Vamos fazer aqui uma questão envolvendo velocidade média? Qual é a velocidade escalar média em quilômetro por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, olha só, primeira coisa, e eu oriento vocês, sempre coloquem a fórmula. Por quê? Porque imaginem só vocês, você é aluno da primeira série, você vai ter a primeira série toda, a segunda série e a terceira série, você vai fazer uma prova do Enem. Você vai acumular vários conteúdos, vários conceitos e várias fórmulas. Então, quanto mais você escreve, quanto mais você pratica e escreve, ajuda você a gravar essas fórmulas. Então, primeira coisa, primeiro passo, escreva a fórmula. E a nossa fórmula da velocidade escalar média é Vm igual a ΔS sobre ΔT. Pois bem, o ΔS é o deslocamento, é o que foi deslocado aqui. Lembra da distância, que é de uma posição até outra? E esse deslocamento foi de 1.200 metros. Então, veja bem, velocidade média é igual a 1.200 metros dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo, que é 20 minutos. Mas olha só, se eu faço essa divisão do jeito que está aqui, eu vou ter uma velocidade em metros por minuto. Ah, mas aí não existe, professor. Existe, pode, é uma velocidade, só que não é a velocidade com que o exercício exige. Não é nas unidades que o exercício faz a exigência, que é quilômetros por hora. Professor, então veja bem, eu posso passar essa distância para quilômetros, esse tempo em horas, e aí eu faço essa divisão? Pode, só que vai dar muito mais trabalho para você. Eu vou indicar para você fazer o seguinte, vamos transformar esse tempo de minutos em segundos. Fazendo o quê? 1 minuto não tem 60 segundos? Então 20 minutos vai ser 20 vezes 60. E agora, nós vamos fazer essa multiplicação. Veja bem, 20 vezes 60, retira os dois zeros e faz 2 vezes 6. Olha só, de cabeça você consegue fazer. 2 vezes 6 é 12. E aí você acrescenta os dois zeros na frente. Pronto. Você tem a quantidade de segundos em 20 minutos, é o quê? 1.200 segundos. Olha só. Velocidade média é igual a 1.200 dividido por 1.200. E aí vocês sabem que um número dividido por ele mesmo é 1. 1 metro por segundo. Professor, mas ele quer o resultado em quilômetros por hora. Muito bem, aí nós voltamos àquela regra que eu mostrei para vocês agora, né? De conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, que é o quê? Multiplicar esse valor por 3,6. Então, nós vamos ter uma velocidade de 1 vezes 3,6, todo número vezes 1 é ele mesmo, então vai ser 3,6 quilômetros por hora. Pronto. Esse é o nosso resultado em quilômetros por hora. Então, agora chegou a hora de vocês, né, praticarem um pouquinho mais, fazer algumas atividades que tem aí no roteiro de estudo com vocês, né? Em um tempo de 10 minutos eu volto para a gente verificar o que vocês aprenderam com essa atividade. Bom, vamos lá para a questão número 1. Essa questão número 1 diz o seguinte, nas rodovias do Paraná, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Um policial rodoviário observa um veículo que percorre 600 metros
de um trecho retilíneo da rodovia que liga Londrina a Ibiporã em 20 segundos. O motorista desse veículo provavelmente, então olha só as alternativas, não será autuado, pois sua velocidade escalar média é de 30 km por hora. Aí ele diz aqui em outras, será autuado porque sua velocidade média é de 90 km por hora e daí por diante. Então o segredo da questão é você calcular essa velocidade média, para saber se vai superar os 80 km por hora ou não. Ou seja, se superar 80 km por hora, ele será autuado. E se não superar, ele não será autuado. E aí você vai perceber qual alternativa está correta. Pois bem, então vamos lá. Vamos calcular essa questão. Veja bem, nós temos que velocidade média é igual a variação de espaço, deslocamento, dividido pela variação de tempo. Velocidade média é igual. O deslocamento que ele teve, no momento, né, que foi observado, é de 600 metros. E o tempo que ele percorreu foi 20 segundos. Então, olha só, 600 metros e 20 segundos, uma conta fácil de você resolver, de você fazer. Cortando um zero e um zero em cima e outro embaixo, vai sobrar 60 dividido por 2, que no caso aqui será 30 metros por segundo. Então, olha só, a resposta é 30 metros por segundo, mas observe bem, você tem lá alternativas que estão indicando uma velocidade em quilômetros por hora. E outra coisa, o limite de velocidade é 80 km por hora. Não dá para você comparar 30 metros por segundo, né, uma unidade em metros por segundo, com outra velocidade que está em quilômetros por hora. Então você tem que fazer aqui uma conversão. Então nós vamos converter isso aqui para quilômetros por hora. Fazendo o quê? Utilizando aquela regrinha que você já viu, você já aprendeu durante a aula, que é multiplicar esse valor por 3,6. Pois bem, multiplicando esse valor por 3,6, olha só, 33,6, multiplicando, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 3 é 18, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9. Somando aqui, nós vamos ter 0, 8, 10. Mas veja bem, uma casa para a esquerda, porque aqui é 3,6. Uma casa para a esquerda, olha só, 108 quilômetros por hora. Então, essa é a sua resposta, mas ainda falta você analisar as alternativas. Então, voltando aqui, voltando na questão, olha só, nós temos aqui, veja bem, letra A não será autuado, primeiramente, 108 km por hora, está acima de 80 km por hora, ele será autuado. Vamos excluir as alternativas, né, que dizem que não será autuado. Então, letra A não pode ser, letra B também não pode ser a letra C, a letra D. E aqui, também na letra E, ele diz que não será autuado porque é impossível determinar a velocidade. Nós determinamos, então foi possível determinar essa velocidade. Então será a letra C ou a letra D. Olha o valor que nós encontramos aqui. Então, resposta correta, letra D. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 2. A questão número 2 traz aqui para a gente, né, uma pequena tirinha aqui, onde você tem um senhor que teve seu carro, né, danificado, estragado, e ele está na beira da estrada. E ele faz, e de repente chega um adolescente de bicicleta e ele faz a seguinte proposta. Quer trocar meu carro na sua bike? Mas o adolescente esperto já falou, você volta, quanto você volta? Quanto você volta? Né?
Bom, suponha que o homem acima não obteve êxito na proposta e enfrentou uma caminhada de 2.400 metros em busca de socorro, gastando um tempo de 40 minutos. A velocidade média atingida pelo homem, olha só, em quilômetro por hora, é de... Aí você tem as alternativas, né? Então vamos lá responder essa questão. Veja bem, ele vai deslocar 2.400 metros em 40 minutos. Veja bem, então nós temos a nossa fórmula. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual. Ele vai percorrer 2.400 metros em 40 minutos. Pois bem, se você calcula, se você termina o cálculo aqui, com esses resultados que você tem aqui, você vai ter uma velocidade em metros por minuto, que não é o que nós queremos. Nós queremos uma velocidade em quilômetros por hora. Então, mais uma vez, eu vou propor aqui para vocês aquela mesma dica daquele exemplo que nós fizemos ainda nessa aula. Vamos transformar esse tempo de minutos em segundos, fazendo o quê? Multiplicando por 60. Por quê? Porque 1 minuto possui 60 segundos. Então, 40 minutos vai ser 40 vezes 60. Bom, velocidade média é igual a 2.400 metros dividido por... Olha só aquela regrinha, mais uma vez, números terminados em zero, retira o zero e faça a multiplicação dos números sem o zero e depois acrescenta esses zeros no final. 4 vezes 6 é 24. Aumentando os dois zeros, 2.400 segundos. Curiosamente, nós tivemos a mesma velocidade daquele exemplo. Olha só, 2.400 dividido por 2.400. Resultado é 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. 1 metro por segundo. Só que nós queremos esse resultado, esse valor, em quilômetro por hora. Então, mais uma vez, eu multiplico esse valor por 3,6. Então, nós vamos ter uma velocidade média de 1 vezes 3,6, 3,6 quilômetros por hora. Então tá aí. Vamos ver se tem resposta na questão? Vamos voltar? Veja bem a nossa questão. Resposta, letra B, 3,6 quilômetros por hora. Então, meu muito obrigado. Próxima aula a gente continua com mais um pouquinho de física e um pouco mais de conhecimento. Um abraço.